E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Antônio Kozikowski, eu sou professor de Direito Constitucional e de Direitos Humanos. Estou aqui para comentar a prova de Direito Constitucional aplicada na segunda fase do 29º Exame de Ordem no dia 19 de agosto de 2019. A prova veio na medida, veio adequada, veio com seu grau de dificuldade, mas nada para derrubar. Eu já acompanho o exame de ordem há muito tempo e há uns 4, 5 anos atrás a prova era mal elaborada, mal feita. Hoje não, ela encontrou seu ponto de equilíbrio e isso ficou muito claro nessa prova do dia 18 de agosto de 2019. Alguns mencionaram uma tentativa de indução dos candidatos para fazerem um habeas data na peça. De fato, isso até é possível verificar, mas o problema é muito claro, era um mandado de segurança pelos motivos que eu já vou explicar. Temos também uma questão que vai dar recurso, tá? O item B da questão número 1. Eu vou deixar isso até para comentar lá no final do vídeo. Mas a peça, ela falava o seguinte: João, cidadão politicamente atuante. Então, aqui quando os candidatos leram a palavra cidadão, já começaram a se preparar para uma ação popular, porque essa é uma palavra indicadora de ação popular. E na medida em que o problema ia evoluindo, falava que ele queria ter acesso a informações detalhadas a respeito das despesas com educação no exercício anterior de um determinado município. E aí deu uma bagunçada na cabeça, né? Falou, escuta, mas é uma ação popular por conta do cidadão ou um habeas data por conta da informação? Na verdade não era nenhum nem outro, era um mandado de segurança, porque ele não queria apenas conhecer as informações, ele queria pegar as informações e divulgar para a sociedade. Estava muito claro ali no item final do enunciado, né, o que permitiria a sua divulgação à população interessada, permitindo-lhe avaliar a conduta do prefeito municipal. Então era um mandado de segurança, sim. E sendo um mandado de segurança, deveria ser endereçado ao juízo civil da comarca X, ao juiz da Fazenda Pública. Eu vou saber se é civil ou fazenda? Não conheço a organização judiciária de um estado fictício. Aí, o secretário era o legitimado passivo, né? E o direito de informação era o que se defenderia ali. Dava para citar, então, tanto o artigo 5º, inciso 14, quanto o 5º, inciso 33. Só um problema, tá? Antônio, eu tô lendo aqui os comentários da prova e eu não citei o artigo 37, parágrafo 2, inciso 2. Não citou mesmo, porque não existe, tá? Esse dispositivo vai ser retificado com certeza. E aí, de resto, era um mandadinho de segurança muito legal. Aí as questões, né? A questão número 4, vou começar por ela, falava que o presidente da República editou uma medida provisória permitindo que os estados editassem lei dispensando a inserção no âmbito de seus territórios de algumas das informações a serem incluídas no registro civil das pessoas naturais. Face à importância da temática versada, a MP, por deliberação do Colégio de Líderes, foi imediatamente submetida à apreciação do plenário de cada Casa dos Congressos. Daí resultou a aprovação e a consequente promulgação da lei DD de 2018. Olha, item A, com abstração de considerações em torno de sua relevância e urgência. Não é para ficar discutindo se é relevante ou urgente. A MP atende aos pressupostos constitucionais? Não. Por quê? Porque essa matéria não pode ser regulada pelo Estado. Compete à União dispor sobre registros públicos. No máximo, a União poderia fazer uma lei complementar autorizando que Estados legislassem sobre aquilo, mas não era o caso. Então, não atendeu essa medida provisória aos pressupostos constitucionais. Letra B. O processo legislativo que culminou na aprovação da lei é compatível com a ordem constitucional? Não, também. Por quê? Porque a medida provisória, antes de ser votada, deve ser submetida a uma deliberação de uma comissão mista de deputados e senadores, o que não aconteceu. Submeteram a danada diretamente à votação por deliberação ali do colégio. Não tem nada disso na Constituição. Padrão de questão 3. Constituição do Estado Alfa dispôs que prefeitos municipais deveriam observar em sua gestão as diretrizes traçadas no plano anual estabelecido pelo governador do estado, que seriam executadas em conjunto com os secretários municipais a serem nomeados após a aprovação na respectiva Câmara Municipal. A partir da hipótese, responda. A vinculação dos prefeitos municipais ao plano anual do governo estadual é compatível com a Constituição? Claro que não, né? Porque prefeito, enquanto representante de um município que é autônomo, não tem que se curvar a plano de governador, nem de presidente, nem de ninguém. Então tá errado. Autonomia, artigo 18. B. A competência outorgada às câmaras municipais está em harmonia com a Constituição da
República? Também não, porque se o presidente nomeia os ministros de Estado, cabe aos prefeitos nomear os secretários municipais, sem autorização ou deliberação de quem quer que seja. Está errada, então, aquela proposta. Questão 2, olha aí, ó. Quem estava esperando uma ação popular ficou feliz, né, com essa questão, que falava que o Edinaldo, diretor-presidente da autarquia XX do Estado Alfa, celebrou o contrato de compra e venda no qual o referido ente, sem licitação, alienou a Pedro e Marcos diversos veículos de sua frota por menos de 10% dos seus valores do mercado. Meu Deus, né? E resignado com o ocorrido, o vereador José decidiu contratar você como advogado para ajuizar a ação cabível com o objetivo de anular o negócio jurídico e responsabilizar autores. Qual é a ação judicial de natureza constitucional passível de ser proposta por José? Cara, o José era vereador, né? Então ele tinha direitos políticos, logo era ação popular para anular o ato lesivo ao patrimônio público. Beleza, redondinha. E quem que deve figurar no polo passivo da referida ação? Todo mundo. A gente sabe que no polo passivo da ação popular entra todo mundo. Quem causou o dano, que se beneficiou, e a pessoa jurídica envolvida. No caso era o Edinaldo, que assinou o contrato, Pedro e Marcos, que compraram os carros ali pelo valor irrisório, e também a própria autarquia. Então, questãozinha também na medida. Agora, veio a questão número 1. Legal, bonita, gostei, mas tem um item ali que vai dar erro. Um deputado estadual foi condenado em sentença criminal transitada em julgado a pena de 4 anos de detenção, que veio a ser convertida em pena restritiva de direitos. Em casos como esse, a lei estadual dispunha que o deputado estadual não teria direitos políticos suspensos, salvo se a pena restritiva de direitos fosse descumprida e viesse a ser convertida em pena privativa de liberdade. Nesse caso, a suspensão dos direitos políticos iria perdurar até que fosse cumprida a pena. Considerando a narrativa, diga lá, a lei estadual disciplinar a suspensão dos direitos políticos é formal e materialmente compatível com a Constituição? Tá tudo errado. É formalmente inconstitucional, é materialmente inconstitucional. Formalmente inconstitucional porque suspensão de direitos políticos implica restrição à cidadania, que é uma matéria de competência legislativa privativa da União, artigo 22, inciso 13. Além do que, é materialmente inconstitucional porque a Constituição fala que condenação criminal transitada em julgado, sabe lá qual for o regime, é suspensão. Então não poderia a lei dispor em sentido contrário, né? Agora o item B, galera. Na situação narrada, é possível que o deputado estadual preserve o seu mandato, mesmo tendo os direitos políticos suspensos? O gabarito falou assim, o deputado estadual pode preservar o seu mandato, mesmo tendo os direitos políticos suspensos, caso assim o decida a Casa Legislativa, segundo o artigo 55, inciso 6 e parágrafo 2, combinado com um monte de dispositivo ali. Mas escuta, amor, vamos conversar, porque não é tão simples assim. Né? Tem uma polêmica no texto constitucional. O artigo 55, ele dispõe sobre perda de mandato. E ele traz no item 4 uma das hipóteses, que é perda ou suspensão de direitos políticos. Opa, condenação criminal transitada em julgado é uma suspensão de direitos políticos. Depois, de forma mais específica, fala que condenação criminal e sentença transitada em julgado é hipótese de perda de mandato. Você fala, Antônio, então tem 2 dispositivos na Constituição falando a mesma coisa. É verdade, é verdade. O problema é que numa das hipóteses, a gente tem uma consequência que é a perda automática do mandato. Na outra, tem a suspensão. Aliás, numa tem a perda automática do mandato e na outra tem a deliberação por parte da casa para ver se o parlamentar vai perder ou não. Dá uma olhada no parágrafo 2º do artigo 55, ali você vai ter a resposta. E aí vejam só, na ação penal 470, que foi o mensalão, o STF decidiu que com a condenação criminal transitada em julgado, o cara perdia automaticamente o mandato. E aí depois veio uma ação penal, a 565, com uma nova formação, o Supremo decidiu que a perda do mandato deveria ficar a cargo da decisão da mesa legislativa. Então, o enunciado B pegou o resultado que foi proferido na ação penal 565. Mas tem a ação penal 470, que é o mensalão, que falou que a condenação criminal transitada em julgado implica na perda automática do mandato. Então não poderia ele preservar o seu mandato. Então aqui vai dar, se você errou isso aqui, vamos conversar, vai dar um erro, dá uma olhada nessas 2 ações, dá uma olhada no artigo 55, inciso 4 e 6 e lá no parágrafo 2º, porque você vai encontrar ali um fundamento, tá bom? Galera, eu agradeço aí a paciência de vocês, um beijo, tudo de bom.
bom, espero que vocês tenham ido muito bem na prova, com certeza foram, e a gente vai conversando, tá bom? Um grande abraço, tudo de bom, nos vemos por aí. Olá, meu amigo, minha amiga Leonardo Torres na área. Vamos comentar a segunda fase de Direito Administrativo, prova prática profissional que foi realizada ontem, dia 18 de agosto. Muito bem. Amigos e amigas, peça processual era uma ação comum anulatória. Lembram? O nome da pretensão é o nome da ação. Já que não temos mais aqueles ritos, rito sumário, rito ordinário, deram uma ação comum buscando-se o que a anulação do ato que aposentou lá o Joel e pleiteando seu retorno à administração pública. Nome da ação e o nome da pretensão, uma ação anulatória. Pedindo o quê? Pedindo a anulação do ato que aposentou o Joel, servidor público. Anulação por quê? O ato que aposentou foi flagrantemente ilegal e também pleiteando o quê, gente? Uma indenização por danos morais e também por danos materiais. Ação anulatória, anulando o ato que aposentou, pleiteando seu retorno ao cargo público e também pleiteando uma indenização por danos morais e materiais. Não caberia ação popular, não caberia recurso, não caberia mandado de segurança, por quê, gente? Uma dica. Você sabe que, de acordo com a lei do mandamos, a lei 2016 de 2009, existe um prazo decadencial para que você possa impetrar um mandado de segurança. E a FGV deixou bem claro, lá no caso concreto, que já havia passado 120 dias aí da ciência do ato a ser atacado. Então, realmente, não caberia mandado de segurança, era uma ação anulatória, pleiteando a anulação do ato, beleza? E mais outros pedidos, ou seja, danos morais e danos materiais, dentre os outros pedidos que são de praxe, por exemplo, a citação lá do réu, beleza? Questão de número 1, a gente tratava do seguinte, ó, foi lá a administração pública, ela, como forma de punir um servidor, ela aplicou a disponibilidade. Meus amigos, a questão perguntava se a administração pública poderia punir um servidor aplicando, entre aspas, a penalidade de disponibilidade. Não, gente, não. Na verdade, disponibilidade não é uma sanção administrativa. A disponibilidade ocorre, por exemplo, quando o servidor tem estabilidade, por exemplo, o cargo dele é extinto, ele é posto em disponibilidade remunerada até o seu aproveitamento em outro cargo público. Outra situação de disponibilidade. O servidor, ele é aprovado em concurso público, no segundo cargo inacumulável com o primeiro, ele pede a vacância do primeiro cargo e é nomeado para o segundo cargo, é reprovado em estágio probatório, ele seria reconduzido ao cargo de origem, só que o cargo de origem está ocupado. Outro exemplo em que ele fica em disponibilidade remunerada, aguardando seu adequado aproveitamento do cargo público. Dentre outras hipóteses. Gente, a disponibilidade remunerada não é sanção. As penalidades, as sanções administrativas na esfera federal são previstas onde? Lá no artigo 127 da Lei 8.112 de 90. E dentre as sanções administrativas não há disponibilidade, porque a disponibilidade não é sanção. Beleza? Então a questão 1, pergunta A, a administração pública não poderia colocá-lo em disponibilidade como forma de puni-lo. Segunda pergunta é se houve um desvio de finalidade. Lógico, gente. Lógico que houve um desvio de finalidade, porque a disponibilidade, o instituto da disponibilidade, não se presta a punir o servidor. Então houve um flagrante, um latente desvio de finalidade. Muito bem. Questão de número 2, gente, ela tratava do quê? Da Lei de Improbidade Administrativa, Lei 8429 de 92. E a primeira pergunta na questão 2 era a seguinte: se a sanção de suspensão de direitos políticos por 8 anos caberia lá no ato de improbidade praticado naquele caso concreto. Não, porque, gente, o ato de improbidade praticado ali foi o ato de improbidade leve, aquele que fere os princípios da administração pública. E nesse caso, suspensão de direitos políticos é de 3 a 5 anos. A suspensão de direitos políticos de 5 a 8 anos, no caso lá do ato de improbidade, causa prejuízo ao erário, e de 8 a 10 anos no ato de improbidade que causa enriquecimento ilícito. Já que nesse caso aqui, no caso concreto da questão 2, foi um ato de improbidade que simplesmente feriu os princípios da administração pública, artigo 11 da Lei de Improbidade, não caberia a suspensão de direitos políticos por 8 anos, no máximo por 5 anos. Legal. E a segunda pergunta é na questão 2,
é se a ação de improbidade já tinha prescrito. Não porque, de acordo com o artigo 23, inciso 1 da LIA, nesse caso aqui, o prazo prescricional, né, o termo inicial do prazo prescricional é a contar do fim do mandato e não lá da prática do ato de improbidade. Então não ocorreu o fenômeno da prescrição. Legal. A questão 3, ela tratava da licitação. O que ela perguntava, gente? O que ela perguntava? Lá na linha A, se aquela microempresa ela deveria ser inabilitada de pronto, porque ela não tinha apresentado ela não tinha cumprido o requisito lá de regularidade fiscal. A pergunta é, essa microempresa deveria, na licitação em questão, ser inabilitada de pronto? Gente, na verdade, não. Nós temos a Lei Complementar 123 de 2006. Lei Complementar 12306. É o Estatuto da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte. Essa lei prevê no artigo 43 que, em se tratando de microempresa ou de empresa de pequeno porte, elas terão 5 dias para que regularizem a situação. Então, de acordo com o artigo 43 da Lei Complementar 12306, a microempresa, no caso concreto, ela não poderia ter sido inabilitada e eliminada de forma imediata. Ela teria 5 dias aí para regularizar a sua situação. Uma outra pergunta é a seguinte, ó, na 3, a segunda pergunta. Se mesmo que na vigência da ata de registro de preços, a administração pública ela poderia realizar uma nova licitação. Gente, cuidado por quê? Consoante o artigo 15, parágrafo 4º da Lei 8666, artigo 15, parágrafo 4º da Lei 8666 de 93, por mais que exista uma ata de preços com preços registrados, a administração pública não é obrigada a contratar aquele lá que tem o preço registrado. Ela poderia, por exemplo, realizar uma nova licitação. Só que, lógico, se ela for contratada pelo mesmo preço, aquele que tem o preço registrado, ele tem preferência. Então, a ata de preços, ela não vincula a administração. Ela poderia, sim, realizar uma nova licitação, nos termos do artigo 15, parágrafo 4º da Lei 8666 de 93. Beleza, gente? E a última questão, a questão 4, tratava de consórcios públicos, Lei 11.107 de 2005. A primeira pergunta, se os entes consorciados poderiam ceder servidores? Podem sim, consoante o artigo 4º da lei em questão. E a segunda pergunta é se os entes consorciados eles poderiam instituir servidões. Poderiam sim, consoante o artigo 2º, parágrafo 2º da Lei 11.107 de 2005. Beleza? Beijo no coração, sucesso na sua vida como advogado, como advogada e, se for o caso, recorra. Valeu? Um abraço, valeu! Olá, queridos alunos, tudo bem? Estou aqui para comentar um pouquinho sobre a prova da OAB, segunda fase aqui em Direito Civil. Falar um pouquinho da peça prático-profissional, uma peça bem tranquila, né? Nunca tinha caído a ação rescisória, mas foi bem tranquilo mesmo. E por que eu digo que foi bem tranquilo? Porque era um caso que envolvia pouca discussão jurídica, né? Era basicamente entender ali que o juiz era casado com a advogada da parte, né? Então é caso clássico de impedimento do magistrado e por isso ensejava, obviamente, o ajuizamento da ação rescisória. Atentar aqui para todos os requisitos de uma petição inicial com as peculiaridades da ação rescisória. E aí, alguns alunos ficaram, eu endereçava para onde? Gente, sempre rescisória a tribunal. Ainda o enunciado ajudou, né? Porque fala que a ação foi distribuída a uma das varas cíveis da comarca de São Paulo. Se ele tivesse indicado uma vara em específico, talvez você ficasse naquela dúvida entre ajuizar ou não nessa vara, mas não, era TJ São Paulo. E o outro dado importante, né, que excluiu qualquer possibilidade de recurso, é que o enunciado foi muito claro ao dizer que houve o trânsito em julgado da decisão, né, da sentença, né, em fevereiro de 2019, então por isso ação rescisória nesse caso aqui, ok? Vou falar um pouquinho agora sobre a questão de número 1 aqui do nosso exame de ordem, também uma questão tranquila que envolvia ali o contrato de comodato, a questão da mútuo, a possibilidade de você exigir uma garantia ou não, era possível exigir essa garantia sim, 590 do Código Civil vai deixar muito claro isso, que quando há uma sensível diminuição, né, da condição econômica do devedor, é possível exigir essa garantia mesmo antes do tempo, né? Se o contrato já estava vencido, sim, também, ou melhor, estava vencido a obrigação, não, ainda não estava vencido, né, porque
se não tem prazo fixado, pelo menos com 30 dias, então não havia, nesse caso, vencimento da obrigação, mas poderia ser exigida essa garantia. E sobre a tutela que você poderia tomar ali, seria uma tutela provisória de urgência de caráter cautelar, né? No sentido realmente de assegurar, de proteger uma futura cobrança judicial, para evitar a frustração de um futuro processo judicial. Então, bem tranquila, também não antevejo possibilidade de recurso aqui, tá bom? Então vamos agora comentar a questão 2, que falava ali do Augusto, que dirigia o seu automóvel acima do limite de velocidade e que veio a atropelar a Lúcia, né, causando graves fraturas. E aí a questão basicamente envolvia o seguinte: a Lúcia atravessou a rua num lugar proibido e falando distraidamente no celular. E a primeira pergunta era se ele podia se eximir do dever de indenizar. Me parece que aqui a resposta é não, né? Ele cometeu um ato ilícito, só que a pergunta continua, invocando a conduta negligente de Lúcia. O fato de Lúcia ter concorrido para o acidente retira o dever de indenizar? Retirar não, mas pode reduzir o valor da indenização nos termos ali do artigo 945 do Código Civil, tá? Aí ele pergunta na questão B, caso Augusto em contestação deixe de alegar os fatos concorrentes da vítima, poderá fazê-lo posteriormente? Em princípio não, porque o Código de Processo Civil, quando prevê a contestação, fala que todos os fatos devem ser trazidos na própria contestação, salvo se forem fatos novos, salvo se existir algum motivo objetivo que impediu a parte de trazê-los no processo. Não é o caso, o enunciado não traz nada disso. Então, bem tranquila a questão, não vejo aqui grandes possibilidades de discussão, de recurso. Questão 3 aqui da prova, também bem tranquila mesmo, né? Que envolvia ali a questão que envolvia a Sofia, né? O casamento dela com o Ricardo há 30 anos, e aí foi realizado um divórcio. E aí perguntava, né, se ela tinha direito a alimentos, já que o Ricardo se negava a pagar. Claro que sim, né? Claro que sim. O dever de solidariedade, né, que você tem que pagar alimentos ao ex-cônjuge, ao ex-companheiro, aos filhos, aos ascendentes, muitas situações. Então, esse dever geral de solidariedade alimentar aqui, claro que existe, tá? E aí a B, negado o pedido de alimentos provisórios, qual recurso cabível? Gente, se é um pedido de alimentos provisórios, ele é decidido por meio da decisão interlocutória. E como é uma decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória, recurso cabível sempre, agravo de instrumento, nos termos do artigo 1015, inciso 1. Então, bem tranquilo, não vejo nenhuma dificuldade aqui não. E por fim, a questão 4, que envolvia ali um pouco de reintegração de posse, né, tutela possessória, um pouco de uso capião especial urbano, ter esse conhecimento das diversas formas de uso capião, porque ele tinha ali uma área urbana, né? Somando a posse dele com a do pai dele, a gente já tinha mais de 5 anos ininterruptos, ele não tinha imóvel nenhum no nome dele, então ele poderia usar isso como tese defensiva. E claro, assim como acontece na questão 3 ali, o recurso que cabe contra a decisão que deferiu, no caso, pedido de tutela antecipada, é o agravo de instrumento. Lembrando que essa decisão versa sobre tutela provisória e nos termos do 1015, inciso 1º, se versa sobre tutela provisória, é porque é possível, então, agravo de instrumento. Beleza? É isso, então. Um grande abraço e até mais. Olá, meus queridos, olá, minhas queridas alunas do Aprova Concursos, sejam muito bem-vindos. Eu sou Sérgio Carcache, sou professor de Direito Tributário aqui do Aprova Concursos e hoje eu vim aqui para a gente fazer uns comentários bem breves aí sobre a prova que foi aplicada aí no último domingo, no dia 18 de agosto de 2019, da segunda fase da prova prático-profissional da OAB. Então, esse exame foi o 29º exame e, como é costume, caiu também uma modalidade aí relacionada ao direito tributário. Eu vou passar aqui para vocês bem rapidamente quais são os pontos falhos que você pode tentar explorar num eventual recurso. Na peça profissional, ali realmente era o caso de se fazer uma petição inicial em mandado de segurança coletivo. Nesse ponto, o examinador tem razão. Mas ele exige ali no seu gabarito que você tenha abordado na sua questão o problema da lei complementar. E, no meu entender, esse era um problema menor, que não poderia tirar ponto do candidato se não fosse eventualmente abordado, visto que o problema ali é que o Estado instituiu o ICMS sobre um serviço que deveria ser do ISS.
Mas essa divisão de competências, embora ela esteja mesmo presente nas leis complementares, ela já provém da Constituição. Então, aquela pessoa que citou a Constituição Federal, no meu entender, citou o fundamento mais importante. Esse fundamento da lei complementar que ele está exigindo também é um fundamento, é claro, mas ele não é essencial, visto que a divisão de competências aqui não é traçada estritamente pela lei complementar. Então, se na tua prova lá ele tentar tirar pontos de você por causa disso, recorra, porque essa parte aí realmente não é bem assim como ele está colocando, né? Na peça profissional seria isso, realmente é mandado de segurança, porque ele cita a intenção de não sofrer ônus de sucumbência, e aí o mandado de segurança é a única peça processual que nós temos no ordenamento em termos iniciais que permite essa conclusão. Então, nesse ponto, realmente não há reparos a fazer em relação ao resto do gabarito oficial da prova. Na sequência, ele fala aqui a respeito da questão número 1, né? A questão número 1, ele perguntou aqui a respeito também da diferença de competências entre ICMS e ISS. Então, nesse ponto, realmente não há reparos a fazer, o gabarito estaria correto, né? Nós temos mesmo a súmula 163 do STJ, que estabelece a competência em favor do ICMS nesta hipótese. Mas aqui vai um alerta, veja bem, o fundamento não é apenas esse. Também seria aceitável aquele candidato que fundamentou com base na Lei Complementar 87 e na Lei Complementar 116, porque nessas duas leis complementares nós também encontramos essa matéria lá. Então, se eventualmente perceba lá na sua prova, o examinador, você fundamentou, não citou a súmula, mas citou as leis complementares e a própria formatação mesmo e deu a explicação relativa ao fornecimento de mercadorias, o examinador, no meu entender, é obrigado a aceitar essa resposta. Porque realmente a súmula 163 dizia isso, mas ela não é o único fundamento. E existem outros fundamentos mais modernos que poderiam ser aceitos nesta hipótese, tá? Com relação à resposta da letra B, aí eu quero discordar um pouquinho aqui do examinador, porque ele diz que a exigência da taxa anual de licença exigiria um exercício apenas efetivo e não apenas potencial. E ele cita no seu gabarito a repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, recurso extraordinário 588322. Tá? Agora é importante lembrar o seguinte, essa pergunta aqui, no meu entender, deveria ser anulada, porque o examinador interpretou de uma maneira um pouco dúbia o que o Supremo de fato falou sobre a matéria. O Supremo analisou, inclusive nesse mesmo acórdão aqui, e o posicionamento do STF é no sentido de que é exercício efetivo de fiscalização a existência de um órgão específico de fiscalização, e não que tenha havido de fato uma fiscalização presencial no estabelecimento. A resposta da letra B, conforme o gabarito, dá a entender que seria necessário que essa fiscalização estivesse mesmo ocorrendo, ou seja, que o fiscal tivesse ido ao estabelecimento. E não é exatamente isso que o Supremo entende. Tá? Então, nesse sentido, me parece que se o examinador tentar tirar pontos da tua resposta, também caberia um recurso aqui, tá bem? Questão número 2, ela estava analisando de novo a questão do ICMS, só que dessa vez sob o prisma da substituição tributária. Nessa questão não vejo assim pontos a serem questionados. Realmente o posicionamento mais moderno da jurisprudência é de que é possível que haja restituição de diferença por substituição tributária se o fato gerador ocorre num valor menor do que aquele que foi previsto originalmente. Isso é o entendimento atual do STF. Nós comentamos isso ao longo dos nossos cursos preparatórios aqui no Aprova, de forma que não há problema aqui. Com relação à questão A, aí é aquele problema do artigo 166 do Código Tributário Nacional. Se você fundamentou nesse artigo, o examinador tem que te dar ponto, porque ali é realmente o fundamento, né? Que é baseado exatamente no fato de que, havendo uma repercussão indireta aqui do tributo, ou seja, se o substituto tributário pagou, ele repercutiu no preço. Então, aquele que sofrer
o encargo financeiro é que tem que pedir a restituição. Por isso que não é a fábrica que vai pedir a restituição, e sim o substituído aqui que teria o direito à restituição, tá? Então, nesses 2 pontos, o gabarito me parece adequadamente formulado, né? Não vejo, assim, grandes problemas. A questão 3, por sua vez, já vai mudar um pouquinho de assunto e vai falar da questão da constituição do crédito tributário por declaração. Aqui não tem grandes problemas, né? Nós temos a aplicação da súmula 436 do Superior Tribunal de Justiça na questão A, e na questão B a resposta seria mesmo a súmula 360 do Superior Tribunal de Justiça. Então, essas 2 súmulas realmente é isso mesmo, né? A partir da entrega da declaração constituir o crédito tributário, e tendo havido já a entrega de declaração, um ilícito dali decorrente não comporta denúncia espontânea. Então, nesse ponto, eu não vejo assim base para tentar um recurso, realmente os fundamentos estão corretos. E a questão número 4, para terminar, fala de um caso específico de interpretação da legislação do imposto de renda da pessoa física. Esse é um caso assim, muito pormenorizado, né, que exigiria do candidato que ele estivesse com um estudo bastante profundo da jurisprudência do STJ, em particular, né? Trata da neoplasia maligna, né, que é o câncer. Então, de acordo com a Lei 7.713, existe o direito à isenção do imposto de renda para quem recebe benefícios previdenciários que sejam causados por esta doença, dentre outras doenças também. Mas a jurisprudência entendeu, e aí ele enfocou corretamente 2 súmulas do Superior Tribunal de Justiça que tratam do assunto, que seria a súmula 598 do STJ e a súmula 627 do STJ. Essas 2 súmulas realmente enfocam o problema e dizem que o juiz pode formar sua convicção mesmo que não haja laudo médico oficial. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a questão da recidiva, né? Do fato do contribuinte ficar curado, entre aspas, da doença. E a jurisprudência entendeu que é independente dele estar curado ou não, o fato dele ter tido a doença, ele continua tendo o direito ao benefício previdenciário nesta hipótese. Então, em relação a esta questão, se você respondeu baseado nessas 2 súmulas, não vejo assim muita base também para recurso. Comentário geral sobre a prova, uma prova de nível difícil, viu? Eles interpretaram muito a jurisprudência, pontos muito específicos da jurisprudência, exigiria que o candidato tivesse feito um estudo muito pormenorizado disso, né? Mas o curso que nós oferecemos aqui no Aprova, a gente procurou passar para vocês os principais fundamentos, os principais elementos. Chegamos a fazer uma turma de revisão onde analisamos especificamente jurisprudência, de forma que quem seguiu os nossos cursos e estudou um pouquinho em casa, creio que deve ter feito uma prova de boa qualidade. Tá? E é isso que eu espero. Espero que você tenha ido bem, que tenha conseguido a aprovação. Tá bom, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês. Muito boa sorte aí, que você tenha sido aprovado e aprovado. E a gente se vê na próxima. Até mais. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou aqui agora para a gente fazer o nosso comentário da nossa segunda fase de Direito do Trabalho do 29º Exame de Ordem. Bom, no geral, em primeiro lugar, caiu uma peça que é cobrado no nosso exame de ordem, na nossa segunda fase, mas não é cobrada com tanta frequência como aparece uma reclamatória trabalhista tradicional, uma contestação e até mesmo um recurso ordinário. Nós tivemos aí a cobrança de uma ação de consignação em pagamento. No entanto, ainda que se trate de uma ação de consignação em pagamento, que foge muitas vezes da regra ou das peças comuns que são cobradas pelo nosso examinador, a identificação é fácil, justamente porque eu tenho o quê? Eu tenho uma única obrigação a ser cumprida ali, a ser adimplida. Eu estou buscando meios e formas de cumprir com esta obrigação, como veio na nossa proposta ali, da nossa peça prático-profissional. Outros comentários ali em relação às nossas questões. As questões também estavam tranquilas, tratavam ali 2 de parte material, 2 da parte processual do trabalho.
Fazendo algumas considerações, já tinha recebido comentários de alguns alunos perguntando: Rafaela, eu não trouxe a especificação, por exemplo, de todas as verbas rescisórias que estavam previstas ou que eram devidas ali em relação dessa ação de consignação em pagamento. Isso zera a peça, isso não vai zerar a peça. O que isso vai gerar aqui, pessoal, é um desconto na nota. Tá? Isso certamente vai ser considerado como um desconto. Por quê? A partir do momento em que eu venho adimplir uma obrigação ali a título de ação de consignação em pagamento, vocês lembram que eu tenho que ter o depósito de 20% sobre o valor devido, perfeito? Para eu ter o valor de 20% do valor, o depósito de 20% do valor devido, é evidente que eu estou tratando de verbas rescisórias e é evidente que eu tenho que fazer essa discriminação das verbas rescisórias que são devidas aqui, tá? Então vamos comigo na nossa peça prático-profissional. Olha lá o enunciado, ele falava aqui: a sociedade empresária Ômega, estabelecida em Campinas, vamos comigo aqui. A sociedade, então, vamos corrigir a nossa peça. Ômega S.A., perfeito, estabelecida na cidade de Campinas, ótimo, dedica-se à construção civil, contratou quem? Contratou João da Silva em 5 de janeiro de 2018, perfeito, para exercer a função de pedreiro. Contudo, diante da necessidade, concedeu-lhe aviso prévio indenizado aqui. João ficou muito triste com a situação e ainda tentou apelar junto à decisão da sociedade empresária para que não fosse dispensado, pois tinha esposas e 2 filhos menores para criar. Porém, não só motivado pela crise, mas também porque o trabalho de João não se mostrava de boa qualidade, a sociedade empresária manteve a extinção, tal qual havia manifestado originalmente. Foi marcado, então, o dia 15/10 de 2018, ali, para o pagamento das verbas rescisórias devidas e a entrega dos documentos hábeis para o requerimento de outros direitos no próprio local de trabalho, oportunidade na qual o trabalhador também faria a retirada de seus pertences pessoais. Ocorre que nesse dia, a sociedade empresária não tinha dinheiro em caixa suficiente para realizar a quitação do devido e por isso pediu desculpas a João. Anotou a dispensa na sua CTPS e solicitou que retornasse daqui 60 dias para que fossem feitos o pagamento e a retirada dos pertences. No dia marcado, depois de 60, João não compareceu. A sociedade empresária tentou contato telefônico e foram enviados 2 telegramas para o endereço informando por ele na ficha de registro de empregados, mas tudo em vão. Até mesmo os ex-colegas de trabalho enviaram mensagem para o Facebook de João na tentativa de fazê-lo ir à sociedade empresária para o acerto de contas, mas igualmente não houve sucesso. Sabe-se, contudo, que João continua desempregado. No vestiário da sociedade empresária, no armário anteriormente usado por João, foram encontradas algumas fotografias dele com a esposa e uma camisa do seu time de futebol. Diante disso, a sociedade empresária procura você na condição de advogado para adotar as medidas judiciais cabíveis para a espécie. Vocês conseguem observar aqui que a sociedade empresária, ela possui o quê? Ela possui uma obrigação a ser adimplida com quem? Ela possui uma obrigação a ser adimplida com João. Para que cumpra esta obrigação, o que é necessário aqui? Eu preciso o quê? Eu preciso de uma ação própria. Qual que é a ação própria dentro do processo do trabalho para fazer cumprir essa obrigação? Ação de consignação em pagamento. Então, a nossa peça prático-profissional era: uma ação de consignação em pagamento. Qual é o fundamento? 539 do Código de Processo Civil, ok? Mas quando eu falo de depósito aqui, de onde eu tenho o depósito? Do artigo 836 da CLT. Identificando o consignante,
o consignatário aqui e oferecendo os direitos devidos ao empregado. Ou seja, eu estava falando de verbas rescisórias que não foram pagas na data prevista. O que eu tinha que trazer aqui a título? Eu tinha que trazer o saldo de salário de 10 dias, ok? O aviso prévio, concedeu dia 10, isso mesmo, dia 10 do 10, o saldo de salário dos 10 dias aqui, isso que tá certo, aqui foi a data que eles marcaram e não combinaram. Aviso prévio, 13º salário proporcional, férias proporcionais acrescidas do terço constitucional aqui, indenização do FGTS, perfeito, e mais ainda as guias aqui, ou o TRCT, para saque do saque do FGTS e habilitação no seguro-desemprego, perfeito? E ainda, o que acontece? A data estava marcada para o dia 15, chegou 60 dias, eles não pagaram. O que eu tenho, então, ainda é a multa do 477, parágrafo 8º da CLT, ok? No valor de um salário em razão. E também a consignação das fotografias dos pertences pessoais aqui, ok? Ainda, quando eu falo em relação à quantia devida, o que eu tenho que pedir? Eu tenho que pedir o depósito da quantia. Perfeito? O depósito da quantia judicial, os honorários e a indicação das provas e o valor da causa ali. Perfeito? Essa era a nossa peça prático-profissional, uma ação de consignação em pagamento, perfeito? A nossa primeira questão da prova ali tratava sobre a estabilidade eventual da gestante e o contrato de estágio. Olha só, primeiro, Gleicimar e Rosiane trabalham em uma indústria farmacêutica, sendo Gleicimar estagiária e Rosane aprendiz. Ambas assinaram um contrato de 1 ano, tendo sido observadas todas as exigências legais. No 10º mês do contrato, ambas informaram aos respectivos superiores imediatos que engravidaram. Então, ambas estavam grávidas, ok? Gleicimar e Rosane, ao serem desligadas ao final do contrato, foram orientadas por parentes e amigos que teriam estabilidade, por isso deveriam tomar alguma providência. Em razão disso, Gleicimar ajuizou o reclamatório trabalhista e postulou aqui a sua estabilidade da gestante com um pedido de tutela aqui antecipada. Diante do caso, responda a: qual tese jurídica você defenderia como advogado da sociedade empresária em relação à estabilidade pleiteada por Gleicimar? Gleicimar é estagiária, tem direito? Não, não tem garantia no emprego porque é estagiária, porque ela não tem o quê? Não tem vínculo. Na forma do que eu poderia? Na forma do artigo 3º da lei, aqui, 11.788, de 2008, aqui, ou ainda eu poderia fundamentar com o artigo 10, inciso 2º, a linha B do ADCT, dizendo que ali só há a empregada gestante, ok? E ainda a súmula 244, lá no item 3 do TST, dizendo que não há menção para a estagiária a respeito da estabilidade. B. Que medida judicial você, como advogado da sociedade empresária, adotaria aqui para tentar reverter a tutela de urgência deferida? Gente, se eu tenho uma tutela antecipada sendo concedida aqui, eu tenho que olhar para quem? Súmula 414, item 2 do TST. Qual que é
a medida aqui? Eu tenho um recurso próprio para atacar o ato impugnado da tutela antecipada concedida? Não. Se eu não tenho um recurso próprio para atacar o ato impugnado, qual é o recurso cabível aqui? Mandado de segurança. Essa era a nossa primeira questão. Questão de número 2 agora. Cláudio é motorista desde 20/3/2018. Nos últimos 3 meses, Cláudio vem descumprindo deliberadamente cláusula específica do seu contrato. Passou a dirigir, então, em alta velocidade, bem como não respeita sinais vermelhos, o que acarretou em grandes multas por infração de trânsito. Cláudio foi notificado pela autoridade competente de que perdera a habilitação para dirigir veículos. A empresa consultou você como advogado sobre a medida que deveria adotar em relação ao contrato de Cláudio, considerando que não teria interesse mais em mantê-lo como empregado. Qual a sua orientação? Gente, com a reforma trabalhista, foi alterada a linha M do artigo 482 da CLT, de forma a estabelecer que a perda da carteira do motorista, aqui a perda da carteira de habilitação para o exercício da atividade profissional, pode ser uma demissão por justa causa. No caso, Cláudio aqui perdeu a sua carteira de motorista? Perdeu a sua carteira de motorista. Perdendo a carteira, eu posso aplicar a justa causa? Sim. Então, a orientação da alternativa A seria a aplicação da justa causa. Qual o fundamento legal? Artigo 482, a linha M da CLT. Rafaela, eu fundamentei tanto a primeira quanto a segunda e as demais questões que foram cobradas na minha prova, mas não trouxe o artigo. Eu perco nota? Sim, perde desconto de nota pela falta de indicação do dispositivo legal. Perfeito? Alternativa B. Na hipótese de Cláudio ser dirigente sindical, que medida jurídica processual você deverá adotar para implementar a dispensa do empregado? O que acontece? O dirigente sindical, para ele ser dispensado, ele depende do quê? Ele depende de inquérito judicial para apuração de falta grave. Ainda que ele perca a carteira de habilitação, o que nós precisamos aqui? Do inquérito judicial para apuração de falta grave. Qual é o fundamento aqui? Bom, eu tenho fundamento nos artigos 494 ou 543, parágrafo 3º, ou ainda no artigo 853, todos aqui da CLT poderiam ser levados a título de fundamento para considerar a alternativa correta. Questão de número 3, olha lá. Você foi contratado como advogado por um trabalhador que requereu em reclamação trabalhista o pagamento de horas extras e adicional noturno. Então, adicional noturno e horas extras. Em audiência, após ter acesso à defesa, você verificou que a tese defendida pela reclamada foi a seguinte: em relação ao adicional noturno, ela negou o direito aqui, porque a convenção da categoria prevê em uma das cláusulas expressamente que a remuneração do trabalho noturno seria igual ao diurno, sem direito ao adicional. Em relação ao pedido de horas extras, negou a sua existência, apresentando os cartões pontos que contêm horários invariáveis. A gente falou disso muito, ou seja, horários uniformes aqui. O juiz concedeu prazo para manifestação acerca da defesa e dos documentos. Considerando a situação posta nos termos da CLT e do entendimento do TST, responda: à luz da defesa e dos documentos, que tese jurídica você apresentaria em relação ao adicional noturno? Eu teria que fundamentar aqui, com base no artigo 611B da CLT, lá no inciso 6º, de que o pagamento aqui do adicional noturno não pode ser tratado através de convenção, ou seja, que a norma aqui coletiva, o que aconteceu? A norma coletiva da categoria não pode, então, determinar ou suprimir o pagamento do adicional noturno por expressa vedação do artigo 611B. Alternativa B.
À luz da defesa dos documentos, que tese em relação ao pedido de horas extras? Aqui, súmula 338, item 3 do TST, justamente que fala que os cartões pontos que apresentam horários invariáveis, horários uniformes ou horários britânicos são invalidados como meio de prova e promovem o quê? Além deles serem invalidados, eles levam aqui a inversão do ônus da prova, ou seja, passando a ser fato modificativo, extintivo ou extintivo do direito do autor aqui, em relação às horas extras, ok? Então é a reclamada que vai ter que comprovar fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor em relação às horas extras, ou seja, eles são invalidados como meios de prova e ocorre o que ainda? Ocorre a inversão do ônus da prova, perfeito? Questão de número 4, olha lá. A massa falida de biscoitos, então nós estamos falando de uma massa falida de biscoitos da Serra, teve que romper os contratos de trabalho com todos os seus empregados. Então, contratos rompidos. Quando da quebra judicial? Porque o juízo estadual determinou o fechamento e o lacre do estabelecimento principal e das filiais. Logo após, um dos empregados ajuizou reclamatória trabalhista, postulando as verbas de extinção, e na sentença o juiz condenou a massa falida ao pagamento do aviso prévio, 13º, das férias proporcionais, acrescidas do texto, entrega das guias, formulários, multas do 467 e 477. Responda considerando o entendimento da CLT e do TST. Há parcelas, objeto da condenação, que possam ser questionados em razão da condição da massa falida da ex-empregadora? Sim. O que acontece em relação às multas do 467 e do 477 aqui da CLT? O que acontece? Não são devidas pela massa falida. Por força de quem? Por força da súmula 388 do TST. B. Você é contratado para a massa falida para interpor recurso contra a sentença. E este teve o segmento negado sob a alegação de deserção. Que medida judicial você adotaria para tentar reverter essa decisão? Qual que é a situação? Se eu tenho um RO e esse RO está trancado, o juiz não recebeu por ausência de um dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade do recurso, dizendo que o recurso estava deserto. O que a gente faria aqui? Qual que é o recurso para destrancar o recurso dentro do processo de trabalho? Agravo de instrumento. Qual que é o fundamento legal? Artigo 897, a linha B da CLT, ok? Em relação, então, ao recurso trancado. Considerando, então, essa situação, esse foi o nosso gabarito, a nossa correção da nossa segunda fase aqui do nosso 29º exame de ordem. Quero desejar a todos, agradecer novamente aqui o meu muito obrigado pela participação de vocês, pelo acompanhamento. Desejo uma boa sorte a todos, até a divulgação do resultado final. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem entrar em contato comigo, eu tô aqui nessa caminhada até o nosso gabarito, até o resultado final da nossa segunda fase do 29º exame de ordem. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.